Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal A Matemática a Parte Boa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o número de diagonais de um polígono. Mas para a gente iniciar, o que é uma diagonal? Se vocês podem verem bem aqui nessa figura, nós temos algumas retas em vermelho traçadas no meio do polígono, que caracterizam uma diagonal, sendo que uma diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ok? Então aqui nós temos um polígono qualquer de 5 lados e nós temos algumas diagonais. Nós temos uma, duas, três, quatro, 5 diagonais. Quando nós tivermos um polígono pequeno, como é o caso desse pentágono, é possível traçarmos as diagonais e contarmos para saber o número total. Mas se formos aumentando a quantidade de lados desse polígono, no caso que nós temos um hexágono com 6 lados, a quantidade de diagonais ela já vai crescendo um pouquinho. Então aí vai complicando para a gente só desenhar e contar. Por isso, para calcular o número de diagonais de um polígono, vamos utilizar a pequena fórmula do número de diagonais, onde o número de diagonais é igual ao número de lados menos 3 vezes o número de lado dividido por 2. Essa aqui vai ser a nossa fórmula para calcular o número de diagonais de qualquer que seja o polígono. Tá? E aí aqui nós temos alguns exemplos para a gente fazer esse cálculo. Primeiro exemplo aqui, nós temos quantas diagonais tem um octógono. Para isso a gente precisa saber quantos lados é um octógono. Né? Um octógono é um polígono de 8 lados. Então, utilizando essa formulazinha de diagonais, dá para a gente calcular a quantidade de diagonais de um octógono. Vou repetir aqui a fórmula. Diagonais é igual ao número de lado menos 3. Tudo isso aqui multiplicado por número de lados dividido por 2. Vamos se atentar aos detalhes. O que a gente está procurando é o número de diagonais. Esse n representa o número de lados do polígono. Como o octógono tem 8 lados, então vamos só substituir o n por 8, ok? Então vai ficar diagonais, que é o que a gente está procurando, igual. O número de lado é 8, então vai ficar 8 menos 3 multiplicado por 8, tudo isso dividido por 2. Fazendo essas continhas aqui do parênteses, vai ficar o seguinte: diagonal igual 8 menos 3, temos que é 5, multiplicado por 8 dividido por 2. Então, diagonais é igual 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, nós temos diagonais aqui igual a 20. Então, em um octógono, nós temos então 20 diagonais. Vocês podem perceber que é bem simples esse cálculo de número de diagonais. O segundo exemplo aqui, vamos utilizar a mesma fórmula. Quantas diagonais tem um icosságono? O icosságono, pessoal, é um polígono de 20 lados. Então, da mesma maneira, vamos fazer o cálculo para calcular quantas diagonais tem um icosságono. Tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Vou repetir novamente a fórmula. Diagonais é igual ao número de lado menos 3 vezes o número de lado, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá mais uma vez. O icosságono, como eu já falei, ele tem 20 lados. Então, diagonais, no lugar do n, vou colocar o 20. Menos 3 vezes 20, tudo isso dividido por 2. Desculpa. Tudo isso dividido por 2. Então, diagonais é igual. 20 menos 3 é 17 vezes o 20 dividido por 2.
dividido por 2, ok? Então, multiplicando aqui o 17 por 20, diagonal é igual. 17 vezes 2 dá 34. Acrescentando 0 dá 340 dividido por 2. Então, 340 dividido por 2, nós temos então 170. Então, um icosságono possui 170 diagonais. Vocês podem ver que essa fórmula auxilia bastante, pois se fôssemos desenhar 170 diagonais em um icosságono, ficaria um desenho muito grande e complicado para contar, não é isso? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo.